Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Pô, rapaziada, eu vou falar que sim, porque eu acho que a gente tinha totais condições de vencer esse jogo. Acho que o Santos foi melhor e merecia um resultado melhor. Mas no futebol não tem justiça, né? Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e hypar também, porque ajuda muito o canal, né? E se você tiver Instagram, seguir a página do canal, como tá aqui, ó, @SinceroSantos. Bom, galera, análise pós-jogo de RB Bragantino 2, Santos 2. Sempre começo falando um pouco do treinador, da escalação do time titular, das trocas, né? E olhando aqui as minhas anotações, eu acho que assim, o time titular eu não tenho muito o que falar, né? Porque ele só trocou os jogadores que estavam lesionados, mudou um pouco a característica, porque você teve que manter o Barreal, que é um jogador mais ofensivo do que defensivo, se a gente comparar ele com o Victor Hugo, né? Mas, enfim, sobre a escalação do time titular, eu até entendo, não faço muitas críticas ao Vojvoda, sobre as trocas, né? A única coisa que eu posso falar também, gente, eu acho que ele errou em manter o Mike. Hoje o Mike, que eu gosto particularmente, acho até um bom jogador, estava muito mal, eu teria trocado o Mike no intervalo. Ou talvez ele guardou essa substituição esperando alguma coisa do Souza. Porque o Souza ficou um tempo sem atuar. E como ele voltou a atuar hoje, talvez o Vojvoda ficou pensando, poxa, talvez o Souza vai sentir alguma coisa durante a partida, vou segurar um pouco essa substituição do Igor Vinícius, né? Enfim, eu acho que a única troca, deixa eu ver aqui, acho que é isso. Eu só não entendi ele ter tirado o Barreal também, né? Falando a verdade, porque o Barreal tinha se encontrado na partida, o Barreal estava bem na partida, eu não teria tirado o Barreal. Não sei se o Lautaro também cansou, porque o Lautaro é um jogador de muita mobilidade, apesar de na teoria, ser um 9, né? Mas eram dois jogadores que estavam ajudando muito o Santos na parte ofensiva, com mobilidade, marcação, pressão, forçando o Bragantino a entregar a bola de graça para o Santos. Então, assim, eu acho que o time titular tudo bem, eu só não teria feito as mesmas trocas que ele fez. Eu acho que vai a primeira crítica desse trabalho do Vojvoda. Não vou criticar muito sobre a questão de ter mantido o Mike, eu teria trocado, mas eu acho que ele não trocou esperando algo do Souza que não jogava há muito tempo. Porém, eu não teria tirado nem Lautaro e nem Barreal. Só se caso, agora na coletiva, ele falar assim, ó, eu realmente tirei porque eles pediram, ou porque eu vi que estavam cansados e não iriam me ajudar mais, tá certo? Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar do Vojvoda. Do jogo em si, eu começo com a polêmica, né? O Luan Pérez escapou por pouco de fazer um pênalti, né? Vamos ser honestos aqui, que foi pênalti. Se fosse contra o Santos, eu estaria maluco. Para mim, ali o Luan Pérez foi juvenil e chuta só o jogador do Bragantino. Para quem não lembra do lance, foi um escanteio no primeiro tempo, que o Pedro Henrique cabeceia. Eu sei que vai falar, mas ele abaixou a cabeça, mas é um lance de risco. É o mesmo lance que a gente pediu a expulsão do Hugo Moura ali do jogo Vasco e Santos. Então, assim, eu achei que o Luan Pérez ali vacilou demais. E se o juiz e o VAR tivesse ali, não vou falar uma má intenção, mas visto o lance com calma, talvez teria marcado o pênalti, né? Esse é o lance polêmico da partida, no meu ponto de vista. Mas, enfim, falando agora sobre o jogo primeiro e segundo tempo, antes de analisar os gols. O primeiro tempo dá para dividir de duas formas. Do minuto 1 ao 30, onde o Santos dominou, teve velocidade, teve aproximação, soube marcar pressão. O Santos teve o controle total da partida nos primeiros 30 minutos. Porém, não teve eficiência. Vem a crítica ao time. Precisa melhorar a decisão final. Precisa melhorar a finalização. O Lautaro faz um gol, mas o gol que ele perdeu no primeiro tempo não pode. O Guilherme também, apesar de ter participado dos gols, também não pode perder os gols que ele perdeu ou finalizar daquela forma. E assim, uma coisa que vai de destaque, que assim, o Santos toma o primeiro gol do Bragantino, volta para o segundo tempo,
estava me dando uma impressão que seria aquele jogo morto, onde o Santos não criava, não incomodava, e o Bragantino com 1-0 na mão ia segurar lá, ia fazer ser aqui, ser ali. Porém, uma coisa que eu tenho que agora elogiar o Vojvoda. Fiz a crítica na questão das trocas, mas um elogio. Você viu como o Santos, apesar de estar atrás do placar, conseguiu buscar o resultado, conseguiu empatar e até virar. Então, o que é legal, quando o Santos acelerou o jogo, virou. Porém, o Santos se acomodou dentro da partida. O Santos poderia ter pressionado para matar o jogo, ter feito 3-1. Porque o Bragantino estava entregando a bola de graça no desespero. Porém, eu acho que o Santos fala, o Bragantino não está criando, a gente está com a bola no nosso pé, está tranquilo, o volume é nosso, a posse é nossa, o resultado é nosso. Aí, num vacilo, o Bragantino empatou e voltou para a partida, né? É aquela questão que eu falo para vocês. Quando o seu adversário está sem moral, acaba com o jogo de uma vez. Não deixe ele acreditar que pode empatar, que pode virar. E o que o Santos fez, o maior erro do Santos para mim foi depois da virada. Porque ele vira o jogo, porém ele se acomoda dentro do jogo. Ele deixa o Bragantino ter moral e força para buscar o empate. E toda hora cedendo escanteio e falta. Né? E até vai uma questão, uma coisa que o Santos ainda erra bastante, inclusive o Souza errou algumas vezes hoje, é essa questão da inversão de jogadas. Tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Lembra que eu falei no pré-jogo? O Bragantino só procura essa questão da inversão para meio que pegar o adversário no mano a mano. O Santos errou várias vezes esse tipo de marcação no primeiro e segundo tempo. No primeiro tempo não fluiu porque os jogadores do Bragantino estavam errando até domínio hoje. No segundo tempo, o Bragantino continuou cometendo o mesmo erro. Mas, enfim, eu acho que o resultado, se você não assiste o jogo e vê assim, o Santos empatou em Bragança, fala, beleza, resultado ok, não é um resultado horroroso, não é um resultado ruim. Porém, quando você assiste o jogo e vê como foi, aí você fala, poxa, dava para levar os 3 pontos, dava para ter ganho e subido bem mais na tabela. Mas pelo menos o que me passa de muito positivo, o Vojvoda está encontrando essa equipe, está encaixando melhor essa equipe. Só que assim, galera, o Vojvoda está trocando o pneu com o carro andando. Se a gente tivesse feito essa troca depois de ter ganho lá do Fortaleza, ali na parada para o Mundial, onde ele poderia arrumar a equipe, onde ele poderia ter pedido contratações, ter feito dispensas, que às vezes ele achava necessário, talvez essa equipe estaria bem melhor. Eu vejo evolução, eu vejo um padrão de jogo, eu vejo uma equipe mais rápida e vejo uma equipe criar muito mais. Entretanto, falta um cara para fazer gols que não perde gol, sabe? Tipo o Ricardo Oliveira, caiu no pé dele, é gol. Um Kleber Pereira de 2008, um Borges. Falta esse cara com faro de gol. Se a gente conseguir emplacar alguém com faro de gol, o Santos tem tudo para ganhar de uma forma mais tranquila. E também fica aqui aquela questão, não se acomoda dentro da partida, mata o jogo de uma vez. Bom, vamos para os gols? O Santos saiu atrás, né, numa tabela ali do Sacha com o Lucas Barbosa. Cara, ali eu achei que o Mike errou, toma a bola nas costas, e ali eu achei que faltou alguém chegar mais firme no Lucas Barbosa, ou o Schmidt ou o Alexis Duarte. Eu acho que faltou um dos dois chegarem firme e eu achei os dois com medo de chegar firme e cometer um pênalti. E ali eu achei que o Brasil caiu um pouquinho antes, aí o Barbosa acabou fazendo um gol. Mas eu vou falar uma coisa, pontos para o Barbosa numa coisa. Não comemorou o gol, mostrou respeito pelo clube que revelou ele. E estou falando isso porque geralmente o cara que é ex-Santos, que faz gol no Santos, vai lá na nossa torcida e é capaz de mostrar até o dedo. Né? Teve vários jogadores que criaram até história no Santos que quando fez gol contra a gente, só faltou pular lá no meio da nossa torcida e xingar todo mundo. E o Barbosa mostrou respeito, o que faz ele ganhar pontos comigo, pelo menos. Depois o Santos empatou, né, numa boa jogada, onde o Santos inverte a jogada com velocidade. O Schmidt acha um bom passe no Guilherme. Né? O Guilherme, por sua vez, acha o Souza. E o Souza dá um belo cruzamento para o Lautaro fazer o seu primeiro gol
com a camisa do Santos. Um gol bom para o Lautaro, para ganhar confiança e tirar a seca que ele vem desde a época do Cruzeiro. Depois o Santos vira também, né? Através do próprio Lautaro, né? Que ele ganha na raça, na força de vontade, dá um belo passo para o Barreal, que acaba finalizando muito bem. O Barreal, que se ele encontrar essa regularidade, vai ser um jogador mais útil ainda. Eu acho ele bom, porém ele precisa encontrar a regularidade. Por exemplo, hoje foi bem. Eu tenho minhas dúvidas se contra o Grêmio ele vai manter esse nível de atuação. E no final o Santos acabou tomando empate num erro de bola aérea, onde o Pedro Henrique acabou cabeceando praticamente sozinho. Um erro de comunicação e de marcação do Mike e do Luan Pérez. Bom, jogador a jogador para encerrar, né? Deixa eu colocar aqui para vocês a escalação do Santos. Brasão. Gente, eu vou deixar o Brasão hoje sem avaliação, porque eu não achei que ele falhou nos gols, mas não foi exigido tanto assim. Outro ponto de evolução, você não vê o Brasão aparecendo toda hora, apesar do 2-2, né? Eu acho que os 2 gols não foram culpa dele. Mike, terrível. Olha, eu que gosto do Mike, foi uma noite ruim para quem gosta do Mike. Mike fez uma partida muito abaixo. Alexis Duarte, cara, dá para falar que foi razoável, tá? Dá para falar que foi razoável, mas dentro da expectativa que eu tenho no zagueiro, dá para esperar bem mais dele. Luan Pérez, eu não gostei da partida do Luan Pérez, achei ele abaixo hoje. Para mim, cometeu um pênalti, para mim, falha no segundo gol. Achei uma partida abaixo dele. Souza, cara, o Souza oscilou muito durante a partida. Falhou na parte defensiva, mas na parte de construção e tudo mais, dá para falar que o Souza fez até uma partida razoável. João Schmidt, cara, como o João Schmidt é outro jogador, cara, com Vojvoda, né? Procurando sempre a jogada para frente, aquele passe para frente, né? Então o Schmidt hoje foi bem, apesar de eu achar que ele deveria ter chegado um pouquinho mais firme no Barbosa no primeiro gol. Zé Rafael já achei um pouco mais apagado, tá? Um pouquinho abaixo do que ele entrega. Roleiser, olha, eu elogiei muito ele no clássico, mas hoje ele oscilou demais, cara. Hoje o Roleiser, dá para falar que do que eu espero e do que eu acho dele, ele foi abaixo. Por quê? Nesses 30 minutos que o Santos produziu, controlou o jogo, o Roleiser estava bem. Depois que o Bragantino abaixou um pouco a linha, ele sumiu do jogo, cara. Então dá para dividir o jogo do Roleiser de 2 formas. Os 30 primeiros minutos onde ele vai bem e o resto do jogo que ele vai mal. Então dá para colocar aí um razoável aí para ser legal, mas eu achei abaixo do que eu conheço o Roleiser. Barreal foi bem, achei que ele foi bem, fez o gol, que ajuda bastante. Guilherme, apesar de participação no gol, no primeiro gol, achei que o Guilherme, achei que ele foi abaixo, errou algumas decisões de jogada, não foi bem nas finalizações. Guilherme abaixo hoje. Não mal, mas o Guilherme, mesmo com as suas limitações, ele consegue ser um pouco mais decisivo nessa parte das finalizações. E Lautaro, apesar de ter perdido um gol no primeiro tempo que não poderia, ele participa diretamente dos 2 gols. Uma assistência e um gol nessa questão do Lautaro. Tá bom? Os jogadores que entraram. Igor Vinícius, achei que entrou bem, com personalidade, aparecendo ali para jogadas. O Brahim, gente, eu vou esperar 5 jogos para falar do Brahim, mais 4, né, no caso. Pareceu muito voluntarioso, porém cruzou uma bola na lua, depois finalizou muito fraco. Não sei, gente, eu achei realmente abaixo, mas é o primeiro jogo dele aqui na Liga Brasileira, então vou aguardar pelo menos mais uns 3, 4 jogos para falar, mas não gostei da estreia. Cabadeiro pouco fez, pouco apareceu, e Tiquinho também pouco apareceu, né, cara? É incrível, é isso que eu tô falando. Se manter um Lautaro, você tem mais chance de criar, cara. Eu acho que dava para ter segurado um pouquinho mais o Lautaro em campo até fazer um terceiro gol. Aí sim você colocar o Tiquinho, né? Porque com o Tiquinho ele até ganha na bola aérea, mas ele não tem aquela velocidade e mobilidade para ajudar o time. Tá bom? Bom, gente, o vídeo é esse aí, um empate que, para mim, na minha opinião, um gostinho amargo porque dava para ganhar. Porque a gente jogou bem e fez por onde. O vídeo é esse aí, concorda ou discorda, fala o que você achou nos comentários. Tamo junto e sempre Santos.